A casa de Miguel Rocha estava cheia de vida naquela noite. O aroma de comida caseira se espalhava pela sala, onde sua esposa, Clara, terminava de preparar o jantar. A pequena Sofia, de apenas 7 anos, dançava ao som de uma música infantil, arrancando risadas do pai. Miguel, ainda vestindo parte de seu uniforme de policial, tentava acompanhar a filha nos passos de dança desajeitados. "Pai, você é muito ruim nisso", ela dizia, gargalhando. Ele apenas respondia: "É porque o papai é bom em pegar bandidos, não em dançar." A atmosfera era de pura felicidade, um retrato perfeito de uma família unida. Enquanto Clara chamava os dois para a mesa, o celular de Miguel vibrou no bolso. Ele pegou o aparelho com uma expressão de leve preocupação, sem que sua família notasse. A mensagem era direta e ameaçadora: "Sabemos onde você mora. Saia do caso." O sangue de Miguel gelou. Ele sabia que as investigações contra a facção criminosa estavam incomodando gente poderosa, mas nunca imaginou que chegariam tão perto de sua vida pessoal. Com um olhar rápido para Sofia e Clara, decidiu não dizer nada naquele momento. Guardou o telefone e forçou um sorriso, tentando esconder a inquietação. Durante o jantar, a conversa girava em torno de assuntos leves. Clara contava sobre o dia na escola onde trabalhava, e Sofia falava sobre um desenho que queria mostrar para os pais. Miguel estava presente fisicamente, mas sua mente já traçava cenários e possibilidades. Ele precisava proteger sua família a qualquer custo. Assim que terminaram a refeição, ele ajudou a recolher a mesa e fez questão de colocar Sofia para dormir, ouvindo atentamente as histórias que ela sempre contava antes de pegar no sono. "Boa noite, papai. Não se esqueça, você é meu herói", disse a menina antes de fechar os olhos. Miguel beijou sua testa, sentindo um aperto no peito que não sabia explicar. Mais tarde naquela noite, Miguel foi chamado para uma ronda inesperada. Antes de sair, deu um último beijo em Clara, que já estava deitada. "Volto logo, amor. Tranque a porta e não abra para ninguém." Ela assentiu, meio sonolenta, enquanto ele saía pela porta da frente. O som da fechadura girando ecoou pela mente de Miguel, enquanto ele entrava na viatura. O percurso até o local da ocorrência foi tranquilo, mas uma sensação de alerta constante tomava conta dele. De repente, pelo rádio da polícia, veio a notícia que o faria tremer. Explosão em uma residência no bairro do Sol Nascente. Vítimas possivelmente dentro da casa. O endereço mencionado era o seu. Miguel acelerou a viatura como nunca antes, com as mãos tremendo no volante e o coração batendo descompassado. Chegando ao local, viu sua casa envolta em chamas. Vizinhos estavam do lado de fora, gritando, enquanto os bombeiros tentavam controlar o fogo. Miguel saiu do carro correndo, mas foi contido por 2 colegas policiais. "Miguel, não! É perigoso demais!" Ele lutava para se soltar, gritando desesperado pelos nomes de Clara e Sofia. Quando finalmente percebeu que era tarde demais, caiu, de joelhos no chão, vendo o lar que construiu se desintegrar em cinzas. O olhar perdido de Miguel encarava o vazio, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. A noite que começou com risadas, terminou com silêncio e dor insuportáveis. Assim nasceu o vazio que consumiria Miguel Rocha. A certeza de que sua família foi tirada dele pelos mesmos homens que jurou combater o faria cruzar limites que nunca imaginou ultrapassar. Os dias seguintes ao atentado foram um borrão de tristeza e desespero. Miguel vagava pela casa destruída, agora apenas uma lembrança do lar que um dia fora cheio de risos e amor. As paredes queimadas ainda tinham marcas dos quadros que penduravam, e entre os escombros, ele encontrou um dos desenhos de Sofia, chamuscado, mas ainda reconhecível. "Papai é meu herói", lia-se em letras tortas e infantis. Miguel segurou o papel com força, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. No velório, a dor era quase tangível. Miguel permanecia em silêncio encarando os caixões de Clara e Sofia. Amigos e colegas tentavam consolá-lo,
mas ele mal ouvia as palavras de conforto. Seu comandante, Capitão Azevedo, aproximou-se com um olhar pesado. Miguel, sei que isso é difícil, mas você não pode deixar que eles te quebrem. Sua família merece justiça e você é o único que pode conseguir isso. Miguel não respondeu, mas aquelas palavras se cravaram em sua mente. De volta ao trabalho, Miguel encontrou dificuldades para se concentrar. Cada caso, cada relatório, parecia pequeno diante da perda que carregava. Ele se isolava dos colegas, preferindo o silêncio à companhia. À noite, os pesadelos vinham como uma tempestade, trazendo lembranças do fogo, dos gritos e do vazio que tomou conta de sua vida. Era como se o mundo inteiro tivesse perdido as cores. Então, uma noite, enquanto revia os arquivos do caso em que estava trabalhando, Miguel encontrou um nome: Rato, um dos membros da facção que ele vinha investigando. Uma ficha criminal extensa, com acusações de extorsão, tráfico e suspeitas de homicídio. Algo dentro de Miguel despertou. Ele sabia que não podia seguir as regras como antes. Se eles jogam sujo, eu também vou jogar, pensou. Com isso, começou a montar um plano, um caminho que o levaria até o topo da cadeia criminosa. Seu objetivo não era apenas vingança, mas justiça. E ele faria isso à sua maneira, sem esperar que o sistema lhe desse as respostas. Miguel passou as semanas seguintes imerso em uma investigação paralela. Longe dos olhos da corporação, ele usava os próprios recursos e contatos de anos como policial para montar um mapa detalhado da estrutura da facção criminosa. Fotos, nomes, endereços e horários de movimentação se acumulavam em um mural improvisado em seu apartamento vazio. Cada detalhe era analisado com uma precisão fria e calculada. Ele sabia que a chave para derrubar toda a operação estava em encontrar o líder conhecido como Cobra. Mas, para chegar até ele, precisava capturar o elo mais fraco: Rato. Rato era um homem astuto, mas suas ações impulsivas o tornavam vulneráveis. Miguel começou a rastrear seus passos, monitorando seus encontros e negócios. Uma noite, descobriu que Rato frequentava um bar clandestino nos arredores da cidade. Um ponto de encontro para pequenos traficantes. Disfarçado, Miguel entrou no local, observando cada rosto enquanto aguardava o momento certo para agir. O ambiente era sombrio, iluminado apenas por lâmpadas fracas, e o cheiro de cigarro impregnava o ar. Rato estava lá, cercado por 2 homens, armados, rindo alto e ostentando uma confiança que Miguel sabia ser sua fraqueza. Quando Rato deixou o bar, Miguel o seguiu pelas ruas escuras até um beco isolado. Sem hesitar, avançou, surpreendendo o criminoso e seus comparsas. Uma luta feroz se seguiu. Miguel, movido por sua determinação inabalável, conseguiu derrubar os 2 capangas antes que pudessem reagir. Rato tentou fugir, mas Miguel o alcançou, imobilizando-o contra a parede. Você vai me contar tudo sobre o Cobra, ou eu garanto que esta será sua última noite, sussurrou Miguel com frieza. Rato, apavorado, começou a falar. Ele revelou detalhes importantes sobre os esquemas da facção e o local onde Cobra costumava se esconder. Mas antes que pudesse dizer mais, sons de sirenes ao longe alertaram Miguel. Ele sabia que precisava agir rápido. Amordaçou o Rato e o colocou no porta-malas de seu carro, decidido a extrair o máximo de informações antes de entregá-lo às autoridades. A caçada estava apenas começando, e Miguel estava mais perto do que nunca de seu objetivo. Miguel despertou em um leito de hospital. A luz branca do quarto parecia ofuscante, e o som contínuo do monitor cardíaco era a primeira coisa que ouviu. Suas costelas doíam, e havia um curativo no braço, mas ele estava vivo. Ao abrir os olhos completamente, viu o Capitão Azevedo ao lado de sua cama, com um semblante que mesclava alívio e preocupação. Você fez um trabalho extraordinário, Miguel, mas também colocou sua vida em risco. Cobra está preso, e graças às suas provas conseguimos derrubar boa parte da facção. Mas você sabe que isso teve um preço.
disse o capitão, com um tom grave. Miguel respirou fundo, assimilando as palavras de Azevedo. Ele sabia que sua jornada havia ultrapassado todos os limites da legalidade. Quebrara protocolos, infringira regras, mas também alcançara algo que o sistema não conseguiria sozinho. Eu fiz o que era necessário, respondeu Miguel com a voz rouca. O capitão apenas assentiu. Você está de licença por tempo indeterminado. Use esse tempo para se curar, Miguel, tanto por dentro quanto por fora. Dias se passaram, e a notícia da prisão de Cobra e da desarticulação da facção tomou conta dos noticiários. A operação foi considerada um dos maiores golpes contra o crime organizado nos últimos anos. Apesar disso, Miguel não sentia alívio, apenas um vazio persistente. Ele sabia que nenhuma vitória devolveria Clara e Sofia. Mas também sabia que, ao enfrentar aqueles homens, impediu que outras famílias sofressem como a sua. De volta ao apartamento vazio, Miguel começou a organizar seus pensamentos. O quadro improvisado com informações da facção ainda estava lá, agora com fotos riscadas e nomes marcados. Ele olhou para o espaço onde Clara e Sofia costumavam estar. Era hora de começar a reconstruir sua vida, mesmo que o caminho fosse longo e solitário. Então, em uma manhã ensolarada, Miguel recebeu uma ligação inesperada. Era um agente de uma divisão especial de combate ao crime organizado. Rocha, ficamos impressionados com o trabalho que você fez, apesar das circunstâncias. Temos uma proposta para você. Sua experiência e determinação são exatamente o que precisamos em nossa equipe. Que tal começar de novo, mas dessa vez com os recursos certos ao seu lado? Miguel ficou em silêncio por um momento. Ele sabia que aceitar aquela oferta significaria voltar ao campo de batalha. Mas dessa vez, com a possibilidade de fazer a diferença em uma escala ainda maior. Por outro lado, ele também sabia que isso poderia ser sua chance de redenção. Uma forma de honrar a memória de sua família enquanto continuava lutando por justiça. Eu aceito, respondeu Miguel, com firmeza na voz. Era um novo começo, uma nova missão, mas acima de tudo, uma nova razão para seguir em frente. Miguel Rocha deixou para trás o homem que fora antes do atentado. A dor ainda estava lá, como uma cicatriz permanente. Mas ela agora o guiava em vez de paralisá-lo. Trabalhando na divisão especial, ele tornou-se um dos agentes mais respeitados, conhecido por sua coragem e determinação incansáveis. Em uma gaveta de sua nova mesa de trabalho, Miguel mantinha duas coisas: o desenho chamuscado de Sofia, que dizia "Papai é meu herói", e uma foto de Clara sorrindo. Sempre que a luta parecia pesada demais, ele olhava para aqueles objetos e encontrava forças para continuar. Porque, no fundo, sabia que a vingança não era o fim. Era apenas o começo de algo maior, a busca incessante por justiça. A casa de Miguel Rocha estava cheia de vida naquela noite. O aroma de comida caseira se espalhava pela sala, onde sua esposa, Clara, terminava de preparar o jantar. A pequena Sofia, de apenas 7 anos, dançava ao som de uma música infantil, arrancando risadas do pai. Miguel, ainda vestindo parte de seu uniforme de policial, tentava acompanhar a filha nos passos de dança desajeitados. "Pai, você é muito ruim nisso", ela dizia gargalhando. Ele apenas respondia: "É porque o papai é bom em pegar bandidos, não em dançar." A atmosfera era de pura felicidade, um retrato perfeito de uma família unida. Enquanto Clara chamava os dois para a mesa, o celular de Miguel vibrou no bolso. Ele pegou o aparelho com uma expressão de leve preocupação, sem que sua família notasse. A mensagem era direta e ameaçadora. "Sabemos onde você mora, saia do caso." O sangue de Miguel gelou. Ele sabia que as investigações contra a facção criminosa estavam incomodando gente poderosa, mas nunca imaginou que chegariam tão perto de sua vida pessoal. Com um olhar rápido para Sofia e Clara, decidiu não dizer nada naquele momento. Guardou o telefone e forçou um sorriso, tentando esconder a inquietação.
Durante o jantar, a conversa girava em torno de assuntos leves. Clara contava sobre o dia na escola onde trabalhava, e Sofia falava sobre um desenho que queria mostrar para os pais. Miguel estava presente fisicamente, mas sua mente já traçava cenários e possibilidades. Ele precisava proteger sua família a qualquer custo. Assim que terminaram a refeição, ele ajudou a recolher a mesa e fez questão de colocar Sofia para dormir, ouvindo atentamente as histórias que ela sempre contava antes de pegar no sono. "Boa noite, papai. Não se esqueça, você é meu herói", disse a menina antes de fechar os olhos. Miguel beijou sua testa, sentindo um aperto no peito que não sabia explicar. Mais tarde naquela noite, Miguel foi chamado para uma ronda inesperada. Antes de sair, deu um último beijo em Clara, que já estava deitada. "Volto logo, amor. Tranque a porta e não abra para ninguém." Ela assentiu, meio sonolenta, enquanto ele saía pela porta da frente. O som da fechadura girando ecoou pela mente de Miguel, enquanto ele entrava na viatura. O percurso até o local da ocorrência foi tranquilo, mas uma sensação de alerta constante tomava conta dele. De repente, pelo rádio da polícia, veio a notícia que o faria tremer. Explosão em uma residência no bairro do Sol Nascente. Vítimas possivelmente dentro da casa. O endereço mencionado era o seu. Miguel acelerou a viatura como nunca antes, com as mãos tremendo no volante e o coração batendo descompassado. Chegando ao local, viu sua casa envolta em chamas. Vizinhos estavam do lado de fora gritando enquanto os bombeiros tentavam controlar o fogo. Miguel saiu do carro correndo, mas foi contido por 2 colegas policiais. "Miguel, não! É perigoso demais!" Ele lutava para se soltar, gritando desesperado pelos nomes de Clara e Sofia. Quando finalmente percebeu que era tarde demais, caiu, de joelhos no chão, vendo o lar que construiu se desintegrar em cinzas. O olhar perdido de Miguel encarava o vazio, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. A noite que começou com risadas terminou com silêncio e dor insuportáveis. Assim nasceu o vazio que consumiria Miguel Rocha. A certeza de que sua família foi tirada dele pelos mesmos homens que jurou combater o faria cruzar limites que nunca imaginou ultrapassar. Os dias seguintes ao atentado foram um borrão de tristeza e desespero. Miguel vagava pela casa destruída, agora apenas uma lembrança do lar que um dia fora cheio de risos e amor. As paredes queimadas ainda tinham marcas dos quadros que penduravam, e entre os escombros, ele encontrou um dos desenhos de Sofia. Chamuscado, mas ainda reconhecível. "Papai é meu herói", lia-se em letras tortas e infantis. Miguel segurou o papel com força, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. No velório, a dor era quase tangível. Miguel permanecia em silêncio, encarando os caixões de Clara e Sofia. Amigos e colegas tentavam consolá-lo, mas ele mal ouvia as palavras de conforto. Seu comandante, Capitão Azevedo, aproximou-se com um olhar pesado. "Miguel, sei que isso é difícil, mas você não pode deixar que eles te quebrem. Sua família merece justiça, e você é o único que pode conseguir isso." Miguel não respondeu, mas aquelas palavras se cravaram em sua mente. De volta ao trabalho, Miguel encontrou dificuldades para se concentrar. Cada caso, cada relatório parecia pequeno diante da perda que carregava. Ele se isolava dos colegas, preferindo o silêncio à companhia. À noite, os pesadelos vinham como uma tempestade, trazendo lembranças do fogo, dos gritos e do vazio que tomou conta de sua vida. Era como se o mundo inteiro tivesse perdido as cores. Então, uma noite, enquanto revia os arquivos do caso em que estava trabalhando, Miguel encontrou um nome. Rato, um dos membros da facção que ele vinha investigando. Uma ficha criminal extensa, com acusações de extorsão, tráfico e suspeitas de homicídio. Algo dentro de Miguel despertou. Ele sabia que não podia seguir as regras como antes. "Se eles jogam sujo, eu também vou jogar", pensou. Com isso, começou a montar um plano, um caminho que o levaria até o topo da cadeia criminosa.
Seu objetivo não era apenas vingança, mas justiça. E ele faria isso à sua maneira, sem esperar que o sistema lhe desse as respostas. Miguel passou as semanas seguintes imerso em uma investigação paralela. Longe dos olhos da corporação, ele usava os próprios recursos e contatos de anos como policial para montar um mapa detalhado da estrutura da facção criminosa. Fotos, nomes, endereços e horários de movimentação se acumulavam em um mural improvisado em seu apartamento vazio. Cada detalhe era analisado com uma precisão fria e calculada. Ele sabia que a chave para derrubar toda a operação estava em encontrar o líder conhecido como Cobra. Mas para chegar até ele, precisava capturar o elo mais fraco: Rato. Rato era um homem astuto, mas suas ações impulsivas o tornavam vulneráveis. Miguel começou a rastrear seus passos, monitorando seus encontros e negócios. Uma noite, descobriu que Rato frequentava um bar clandestino nos arredores da cidade, um ponto de encontro para pequenos traficantes. Disfarçado, Miguel entrou no local, observando cada rosto enquanto aguardava o momento certo para agir. O ambiente era sombrio, iluminado apenas por lâmpadas fracas, e o cheiro de cigarro impregnava o ar. Rato estava lá, cercado por 2 homens, armados, rindo alto e ostentando uma confiança que Miguel sabia ser sua fraqueza. Quando o Rato deixou o bar, Miguel o seguiu pelas ruas escuras até um beco isolado. Sem hesitar, avançou surpreendendo o criminoso e seus comparsas. Uma luta feroz se seguiu. Miguel, movido por sua determinação inabalável, conseguiu derrubar os 2 capangas antes que pudessem reagir. Rato tentou fugir, mas Miguel o alcançou, imobilizando-o contra a parede. Você vai me contar tudo sobre o Cobra, ou eu garanto que esta será sua última noite, sussurrou Miguel com frieza. Rato apavorado começou a falar. Ele revelou detalhes importantes sobre os esquemas da facção e o local onde Cobra costumava se esconder. Mas, antes que pudesse dizer mais, sons de sirenes ao longe alertaram Miguel. Ele sabia que precisava agir rápido. Amordaçou o Rato e o colocou no porta-malas de seu carro, decidido a extrair o máximo de informações antes de entregá-lo às autoridades. A caçada estava apenas começando, e Miguel estava mais perto do que nunca de seu objetivo. Miguel despertou, em um leito de hospital. A luz branca do quarto parecia ofuscante, e o som contínuo do monitor cardíaco era a primeira coisa que ouviu. Suas costelas doíam, e havia um curativo no braço, mas ele estava vivo. Ao abrir os olhos completamente, viu o capitão Azevedo ao lado de sua cama, com um semblante que mesclava alívio e preocupação. Você fez um trabalho extraordinário, Miguel, mas também colocou sua vida em risco. Cobra está preso, e graças às suas provas conseguimos derrubar boa parte da facção. Mas você sabe que isso teve um preço, disse o capitão com um tom grave. Miguel respirou fundo, assimilando as palavras de Azevedo. Ele sabia que sua jornada havia ultrapassado todos os limites da legalidade. Quebrara protocolos, infringira regras, mas também alcançara algo que o sistema não conseguiria sozinho. Eu fiz o que era necessário, respondeu Miguel com a voz rouca. O capitão apenas assentiu. Você está de licença por tempo indeterminado. Use esse tempo para se curar, Miguel, tanto por dentro quanto por fora. Dias se passaram, e a notícia da prisão de Cobra e da desarticulação da facção tomou conta dos noticiários. A operação foi considerada um dos maiores golpes contra o crime organizado nos últimos anos. Apesar disso, Miguel não sentia alívio, apenas um vazio persistente. Ele sabia que nenhuma vitória devolveria Clara e Sofia, mas também sabia que, ao enfrentar aqueles homens, impediu que outras famílias sofressem como a sua. De volta ao apartamento vazio, Miguel começou a organizar seus pensamentos. O quadro improvisado com informações da facção ainda estava lá, agora com fotos riscadas e nomes marcados. Ele olhou para o espaço onde Clara e Sofia costumavam estar. Era hora de começar a reconstruir sua vida, mesmo que o caminho fosse longo e solitário.
Então, em uma manhã ensolarada, Miguel recebeu uma ligação inesperada. Era um agente de uma divisão especial de combate ao crime organizado. Rocha, ficamos impressionados com o trabalho que você fez, apesar das circunstâncias. Temos uma proposta para você. Sua experiência e determinação são exatamente o que precisamos em nossa equipe. Que tal começar de novo, mas dessa vez com os recursos certos ao seu lado? Miguel ficou em silêncio por um momento. Ele sabia que aceitar aquela oferta significaria voltar ao campo de batalha, mas dessa vez com a possibilidade de fazer a diferença em uma escala ainda maior. Por outro lado, ele também sabia que isso poderia ser sua chance de redenção, uma forma de honrar a memória de sua família, enquanto continuava lutando por justiça. Eu aceito, respondeu Miguel com firmeza na voz. Era um novo começo, uma nova missão, mas acima de tudo uma nova razão para seguir em frente. Miguel Rocha deixou para trás o homem que fora antes do atentado. A dor ainda estava lá, como uma cicatriz permanente, mas ela agora o guiava em vez de paralisá-lo. Trabalhando na divisão especial, ele tornou-se um dos agentes mais respeitados, conhecido por sua coragem e determinação incansáveis. Em uma gaveta de sua nova mesa de trabalho, Miguel mantinha duas coisas: o desenho chamuscado de Sofia, que dizia "Papai é meu herói", e uma foto de Clara sorrindo. Sempre que a luta parecia pesada demais, ele olhava para aqueles objetos e encontrava forças para continuar. Porque no fundo sabia que a vingança não era o fim. Era apenas o começo de algo maior. A busca incessante por justiça. A casa de Miguel Rocha estava cheia de vida naquela noite. O aroma de comida caseira se espalhava pela sala, onde sua esposa, Clara, terminava de preparar o jantar. A pequena Sofia, de apenas 7 anos, dançava ao som de uma música infantil, arrancando risadas do pai. Miguel, ainda vestindo parte de seu uniforme de policial, tentava acompanhar a filha nos passos de dança desajeitados. "Pai, você é muito ruim nisso", ela dizia gargalhando. Ele apenas respondia: "É porque o papai é bom em pegar bandidos, não em dançar." A atmosfera era de pura felicidade, um retrato perfeito de uma família unida. Enquanto Clara chamava os dois para a mesa, o celular de Miguel vibrou no bolso. Ele pegou o aparelho com uma expressão de leve preocupação, sem que sua família notasse. A mensagem era direta e ameaçadora. "Sabemos onde você mora. Saia do caso." O sangue de Miguel gelou. Ele sabia que as investigações contra a facção criminosa estavam incomodando gente poderosa, mas nunca imaginou que chegariam tão perto de sua vida pessoal. Com um olhar rápido para Sofia e Clara, decidiu não dizer nada naquele momento. Guardou o telefone e forçou um sorriso, tentando esconder a inquietação. Durante o jantar, a conversa girava em torno de assuntos leves. Clara contava sobre o dia na escola onde trabalhava, e Sofia falava sobre um desenho que queria mostrar para os pais. Miguel estava presente fisicamente, mas sua mente já traçava cenários e possibilidades. Ele precisava proteger sua família a qualquer custo. Assim que terminaram a refeição, ele ajudou a recolher a mesa e fez questão de colocar Sofia para dormir, ouvindo atentamente as histórias que ela sempre contava antes de pegar no sono. "Boa noite, papai. Não se esqueça, você é meu herói", disse a menina antes de fechar os olhos. Miguel beijou sua testa, sentindo um aperto no peito que não sabia explicar. Mais tarde, naquela noite, Miguel foi chamado para uma ronda inesperada. Antes de sair, deu um último beijo em Clara, que já estava deitada. "Volto logo, amor. Tranque a porta e não abra para ninguém." Ela assentiu, meio sonolenta, enquanto ele saía pela porta da frente. O som da fechadura girando ecoou pela mente de Miguel enquanto ele entrava na viatura. O percurso até o local da ocorrência foi tranquilo, mas uma sensação de alerta constante tomava conta dele. De repente, pelo rádio da polícia, veio a notícia que o faria tremer. Explosão em uma residência no bairro do Sol Nascente. Vítimas possivelmente dentro da casa. O endereço mencionado era o seu.
Miguel acelerou a viatura como nunca antes, com as mãos tremendo no volante e o coração batendo descompassado. Chegando ao local, viu sua casa envolta em chamas. Vizinhos estavam do lado de fora, gritando, enquanto os bombeiros tentavam controlar o fogo. Miguel saiu do carro correndo, mas foi contido por 2 colegas policiais. Miguel, não, é perigoso demais. Ele lutava para se soltar, gritando desesperado pelos nomes de Clara e Sofia. Quando finalmente percebeu que era tarde demais, caiu, de joelhos no chão, vendo o lar que construiu se desintegrar em cinzas. O olhar perdido de Miguel encarava o vazio, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. A noite que começou com risadas terminou com silêncio e dor insuportáveis. Assim nasceu o vazio que consumiria Miguel Rocha. A certeza de que sua família foi tirada dele pelos mesmos homens que jurou combater o faria cruzar limites que nunca imaginou ultrapassar. Os dias seguintes ao atentado foram um borrão de tristeza e desespero. Miguel vagava pela casa destruída, agora apenas uma lembrança do lar que um dia fora cheio de risos e amor. As paredes queimadas ainda tinham marcas dos quadros que penduravam, e entre os escombros, ele encontrou um dos desenhos de Sofia. Chamuscado, mas ainda reconhecível. Papai é meu herói. Lia-se em letras tortas e infantis. Miguel segurou o papel com força enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. No velório, a dor era quase tangível. Miguel permanecia em silêncio, encarando os caixões de Clara e Sofia. Amigos e colegas tentavam consolá-lo, mas ele mal ouvia as palavras de conforto. Seu comandante, Capitão Azevedo, aproximou-se com um olhar pesado. Miguel, sei que isso é difícil, mas você não pode deixar que eles te quebrem. Sua família merece justiça, e você é o único que pode conseguir isso. Miguel não respondeu, mas aquelas palavras se cravaram em sua mente. De volta ao trabalho, Miguel encontrou dificuldades para se concentrar. Cada caso, cada relatório, parecia pequeno diante da perda que carregava. Ele se isolava dos colegas, preferindo o silêncio à companhia. À noite, os pesadelos vinham como uma tempestade, trazendo lembranças do fogo, dos gritos e do vazio que tomou conta de sua vida. Era como se o mundo inteiro tivesse perdido as cores. Então, uma noite, enquanto revia os arquivos do caso em que estava trabalhando, Miguel encontrou um nome: Rato, um dos membros da facção que ele vinha investigando. Uma ficha criminal extensa, com acusações de extorsão, tráfico e suspeitas de homicídio. Algo dentro de Miguel despertou. Ele sabia que não podia seguir as regras como antes. Se eles jogam sujo, eu também vou jogar, pensou. Com isso, começou a montar um plano, um caminho que o levaria até o topo da cadeia criminosa. Seu objetivo não era apenas vingança, mas justiça. E ele faria isso à sua maneira, sem esperar que o sistema lhe desse as respostas. Miguel passou as semanas seguintes imerso em uma investigação paralela. Longe dos olhos da corporação, ele usava os próprios recursos e contatos de anos como policial para montar um mapa detalhado da estrutura da facção criminosa. Fotos, nomes, endereços e horários de movimentação se acumulavam em um mural improvisado em seu apartamento vazio. Cada detalhe era analisado com uma precisão fria e calculada. Ele sabia que a chave para derrubar toda a operação estava em encontrar o líder conhecido como Cobra. Mas, para chegar até ele, precisava capturar o elo mais fraco: Rato. Rato era um homem astuto, mas suas ações impulsivas o tornavam vulneráveis. Miguel começou a rastrear seus passos, monitorando seus encontros e negócios. Uma noite, descobriu que Rato frequentava um bar clandestino nos arredores da cidade. Um ponto de encontro para pequenos traficantes. Disfarçado, Miguel entrou no local, observando cada rosto enquanto aguardava o momento certo para agir. O ambiente era sombrio, iluminado apenas por lâmpadas fracas, e o cheiro de cigarro impregnava o ar. Rato estava lá, cercado por 2 homens, armados, rindo alto e ostentando uma confiança que Miguel sabia ser sua fraqueza.
Quando o rato deixou o bar, Miguel o seguiu pelas ruas escuras até um beco isolado. Sem hesitar, avançou, surpreendendo o criminoso e seus comparsas. Uma luta feroz se seguiu. Miguel, movido por sua determinação inabalável, conseguiu derrubar os dois capangas antes que pudessem reagir. Rato tentou fugir, mas Miguel o alcançou, imobilizando-o contra a parede. Você vai me contar tudo sobre o cobra, ou eu garanto que esta será sua última noite, sussurrou Miguel com frieza. Rato, apavorado, começou a falar. Ele revelou detalhes importantes sobre os esquemas da facção e o local onde Cobra costumava se esconder. Mas antes que pudesse dizer mais, sons de sirenes ao longe alertaram Miguel. Ele sabia que precisava agir rápido. Amordaçou o rato e o colocou no porta-malas de seu carro, decidido a extrair o máximo de informações antes de entregá-lo às autoridades. A caçada estava apenas começando, e Miguel estava mais perto do que nunca de seu objetivo. Miguel despertou, em um leito de hospital. A luz branca do quarto parecia ofuscante, e o som contínuo do monitor cardíaco era a primeira coisa que ouviu. Suas costelas doíam, e havia um curativo no braço, mas ele estava vivo. Ao abrir os olhos completamente, viu o capitão Azevedo ao lado de sua cama, com um semblante que mesclava alívio e preocupação. Você fez um trabalho extraordinário, Miguel, mas também colocou sua vida em risco. Cobra está preso, e graças às suas provas conseguimos derrubar boa parte da facção. Mas você sabe que isso teve um preço, disse o capitão com um tom grave. Miguel respirou fundo, assimilando as palavras de Azevedo. Ele sabia que sua jornada havia ultrapassado todos os limites da legalidade. Quebrara protocolos, infringira regras, mas também alcançara algo que o sistema não conseguiria sozinho. Eu fiz o que era necessário, respondeu Miguel com a voz rouca. O capitão apenas assentiu. Você está de licença por tempo indeterminado. Use esse tempo para se curar, Miguel, tanto por dentro quanto por fora. Dias se passaram, e a notícia da prisão de Cobra e da desarticulação da facção tomou conta dos noticiários. A operação foi considerada um dos maiores golpes contra o crime organizado nos últimos anos. Apesar disso, Miguel não sentia alívio, apenas um vazio persistente. Ele sabia que nenhuma vitória devolveria Clara e Sofia, mas também sabia que, ao enfrentar aqueles homens, impediu que outras famílias sofressem como a sua. De volta ao apartamento vazio, Miguel começou a organizar seus pensamentos. O quadro improvisado com informações da facção ainda estava lá, agora com fotos riscadas e nomes marcados. Ele olhou para o espaço onde Clara e Sofia costumavam estar. Era hora de começar a reconstruir sua vida, mesmo que o caminho fosse longo e solitário. Então, em uma manhã ensolarada, Miguel recebeu uma ligação inesperada. Era um agente de uma divisão especial de combate ao crime organizado. Rocha, ficamos impressionados com o trabalho que você fez, apesar das circunstâncias. Temos uma proposta para você. Sua experiência e determinação são exatamente o que precisamos em nossa equipe. Que tal começar de novo, mas dessa vez com os recursos certos ao seu lado? Miguel ficou em silêncio por um momento. Ele sabia que aceitar aquela oferta significaria voltar ao campo de batalha, mas dessa vez com a possibilidade de fazer a diferença em uma escala ainda maior. Por outro lado, ele também sabia que isso poderia ser sua chance de redenção, uma forma de honrar a memória de sua família enquanto continuava lutando por justiça. Eu aceito, respondeu Miguel com firmeza na voz. Era um novo começo, uma nova missão, mas, acima de tudo, uma nova razão para seguir em frente. Miguel Rocha deixou para trás o homem que fora antes do atentado. A dor ainda estava lá, como uma cicatriz permanente, mas ela agora o guiava em vez de paralisá-lo. Trabalhando na divisão especial, ele tornou-se um dos agentes mais respeitados, conhecido por sua coragem e determinação incansáveis. Em uma gaveta de sua nova mesa de trabalho, Miguel mantinha duas coisas:
o desenho chamuscado de Sofia, que dizia "Papai é meu herói", e uma foto de Clara sorrindo. Sempre que a luta parecia pesada demais, ele olhava para aqueles objetos e encontrava forças para continuar. Porque, no fundo, sabia que a vingança não era o fim. Era apenas o começo de algo maior. A busca incessante por justiça. E aí, curtiu essa história de superação, ação e justiça? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque ele ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos assim, que prendem sua atenção do começo ao fim. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem coisa muito boa por aí e você não vai querer perder, né? Ah, e comente aqui embaixo o que você achou da história do Miguel Rocha.